que o SBT decidiu colocar Maria do Bairro, e a mucha honra, tchan, 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 Maria la del barrio soy, sola. Enfim, perdão, me empolgo sempre com esse nome, mas Maria do Bairro voltará ao ar, portanto, no SBT, no lugar de A Caverna Encantada. Vale lembrar que é uma produção inédita, A Caverna Encantada, né? E aí nós temos aqui a matéria do TV Pop que fala o seguinte, eu quero repercutir aqui, tenho mais algumas imagens aqui de Maria do Bairro, essa aqui é espetacular, essa aqui, olha a beleza dessas três figuras, é uma coisa incontestável, né? Beleza e talento, sem sombra de dúvida, mas Itati Cantoral, Fernando Colunga e Thalia, os três juntos, arrasa quarteirão mesmo, todo mundo muito bonito nessa novela mesmo. Enfim, vamos então aqui com a informação do TV Pop, dizendo que o SBT, portanto, está rifando da grade a Caverna Encantada e vai colocar Maria do Bairro para barrar Eleandro Passaia. Dificilmente vai barrar, mas pode ser que consiga fazer uma dobradinha com a Usurpadora e dar um fôlego pra grade. O SBT tá brigando por cada décimo, né, gente? Tá brigando por cada décimo. Então nós temos aqui, SBT sacrifica a Caverna Encantada e escala Maria do Bairro para barrar Eleandro Passaia. Folhetim mexicano reestreará já na próxima segunda-feira, na faixa das 13h45, enquanto o trama nacional será jogada para disputar com Gotino e Joel da Atena, às 5 da tarde. Né? Às 5 da tarde. Sempre tem tudo para não dar muito certo, não. Gabriel de Oliveira diz o seguinte: Rinaldi Faria se ausentou do trabalho presencial para fazer uma viagem, mas não sem antes promover mais uma mudança na programação. Já a partir da próxima segunda, dia 21, a emissora estreará uma reapresentação de Maria do Bairro às 13h45, ocupando o lugar que hoje é de A Caverna Encantada, que irá ao ar das 17 às 18, substituindo o dorama Meu Amor das Estrelas, que termina essa semana. Chaves, testado no final de tarde de alguns dias, passa a fazer parte da programação fixa da rede de segunda a sexta-feira, entregando para o Tá Na Hora. A reportagem do TV Pop apurou que as mudanças devem ser anunciadas, e foram anunciadas, oficialmente nas horas seguintes. Chaves, por sinal, passará a ter 3 exibições diárias. O seriado seguirá também na faixa das 13, né? E das 21h50, além do novo horário das 18 às 18h30. Tá Na Hora, que chega aos seus últimos dias no ar, passa a ser um programa integralmente local, com exibição entre 6h30 e 19h45. Maria do Bairro será a única novela, diz aqui o Gabriel de Oliveira, mexicana, nas tardes da emissora. Rubi, que substituiria a Usurpadora, bem lembrado inclusive, teve a sua estreia adiada mais uma vez. A tendência, segundo apurou a reportagem, é de que ela seja exibida só para a Grande São Paulo e localidades sem programação local, mas ocupando a faixa das 18h30, depois que o Tá Na Hora ceder parte do seu espaço para um novo noticioso que terá apenas 25 minutos. A Caverna Encantada é uma movimentação temporária. Chaves, que já está no ar durante meia hora, deve ocupar todo o espaço do folhetim a partir de setembro. A seguir, diz aqui então o TV Pop, qual será a programação a partir da próxima segunda, portanto dia 21, né? 13 horas, Chaves no horário local, 13h45, Maria do Bairro, 14h45, A Usurpadora, a partir do dia 28, Casos de Família, 15h30, o Fofocalizando, 17 horas, A Caverna Encantada, 18 horas, o Chaves, e 18h30, Tá Na Hora, no horário local, e depois segue a programação que já está prevista em alguns aspectos. Eu acho que tem, de novo aqui, diversos elementos que fazem a gente pensar no momento desesperador que o SBT vive para trocar tanto a programação. O Silvio Santos não mudava tanto as coisas assim de horário e não criava tanto esse meio caos de programação. Eu acho que escalar Maria do Bairro é uma coisa que eu já tinha falado há algum tempo, que funciona bem. Chaves, eu não acho que... Eu discordo um pouco do que fala, por exemplo, o Vanucci e outros colegas da Super Live. Quem não viu a Super Live de ontem, inclusive, vá lá assistir, porque eu acho que está muito divertida. Eu acho que tem uma questão importante aqui, que é a seguinte: Chaves, não acho que seja demais na programação, claro que não vai ser o dia inteiro, mas eu não acho que seja demais na programação, desde que entre nos horários certos. Eu acho que o horário para Chaves estar no ar tem que ser horário ou logo depois do almoço ali, ou então num horário mais nobre, como o SBT tem feito. Esse horário das 5h30, das 5 da tarde até 6h30, é um horário que a maioria do público que gostaria de assistir Chaves na TV aberta ainda está trabalhando ou está se deslocando para casa, né? Então eu acho que esse horário ali
na minha visão, é um erro. Na audiência também não respondeu bem. Mas, de uma forma geral, eu acho que o Chaves ele sempre será uma alavanca importante de audiência e acho que nesse ponto o Rinaldi acerta em usar esse elemento. Também acho que está certo colocar só os blockbusters ali naquele horário para tentar barrar o balanço geral. Maria do Bairro tem potencial também para conseguir buscar um público importante, talvez ali na Record. A Usurpadora trocou algumas vezes de horário, mas chegou a ter picos eventuais de 4 pontos, 4 e alguma coisa, né? Então, são movimentações que são importantes para resgatar esse SBTista mais raiz, talvez, que não estão dando certo na velocidade que o SBT esperaria, eu imagino, mas ao mesmo tempo tem alguma movimentação. O que não dá para entender muito bem, o que fica difícil de fato da gente justificar qualquer questão nesse sentido, é o excesso de trocas, né? Nunca se sabe o que vai estar passando no SBT naquele horário. Televisão é hábito, a gente sabe disso, né? E o público, acho que em muitos momentos se sente desrespeitado quando vê que aquele produto que estava assistindo naquele horário troca de horário, vai para outro lugar e tudo mais. Mas são tentativas incisivas ainda, mas me parece que com um pouco mais de método. Né? A programação de 2024 fracassou muito porque ela era muito diferente do SBT raiz. A programação de 2025 vem fracassando também porque tem muita alteração. Só que eu acho que pelo menos dessa vez estão tentando olhar para o SBT que é amado pelo seu público, para tentar pelo menos conter essa fuga de público que existe do próprio público do SBT. É uma crise sem precedentes, eu acho que de fato se agravou em 2024 e também em 2025, se agravou muito. Agora, tem alguns pontos que são estratégicos dentro da programação. Eu acho que, por exemplo, o que o Rinaldi sugeriu de fazer a banheira do Ratinho para depois entregar no alvo foi uma estratégia inteligente. Ia dentro do que não chegou a ter um efeito prático realmente, mas eu acho que no momento em que você tem ali a banheira do Ratinho, que é um negócio que daria audiência, na teoria pelo menos, entregaria um pouco melhor pro no alvo. Acho que mais ou menos essa é a movimentação do que a gente vê nos últimos tempos. Então eu acho que tem um pouco mais de método, me parece. Apesar de outros pontos serem extremamente criticáveis. O próprio Bom Dia e Companhia, que já mostra há muito tempo que não tem conexão com uma audiência real. Então eu acho que, de novo, ainda é tresloucado, ainda é uma coisa meio... tem estratégia, mas às vezes parece que é uma estratégia que não faz muito sentido. Mas eu acho que tem método. Tem do tipo assim... Maria do Bairro é totalmente SBT, precisa estar dentro desse segmento. Eu sinto que é mais ou menos assim, me parece o raciocínio lá dentro do SBT. Vamos ao povo. O povo deve estar aqui acabando com a minha reputação no chat.